Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Este é o Herdeiro, vinde, vamos matá-lo. Vamos ouvir o Evangelho do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 46 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono desses vinhateiros, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir no Evangelho esta expressão: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo. Aqui, esta palavra do vinhateiro que plantou esta vinha, que cercou-a de cuidados e que a confiou a algumas pessoas para que cuidassem desta vinha e que ela pudesse produzir frutos, não foram fiéis esses homens escolhidos, eleitos. Muito pelo contrário, eles, no tempo da colheita, quando vieram os empregados daquele dono da vinha para colher aquilo que era de direito, eles foram mortos, foram atacados. Então ele mandou novos servos e também da mesma forma como os primeiros foram maltratados e mortos. E finalmente a palavra fala: o proprietário enviou-lhes o seu filho. E pensando que ouviria o seu filho, mas ainda assim o agarraram e mataram. Então Jesus, contando essa parábola, está falando da lei, dos profetas, de todos os servos que vieram antes dele. Mas o povo que havia sido eleito para cuidar desta vinha e fazer com que ela desse fruto, o povo de Deus, não foram fiéis. Então veio o filho, e ainda assim ao filho agarraram e mataram. E os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Responderam isso ao serem indagados por Jesus o que o proprietário dessa vinha deveria fazer. E eles talvez nem imaginassem que Jesus estava se referindo a eles mesmos. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, que é o filho, tornou-se a pedra angular.
Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso a nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado. Naquele momento, cai a ficha para eles. E será entregue a um povo que produz. Então Jesus institui a igreja de Deus, una, santa, católica e apostólica, esta vinha que produz frutos para a eternidade. E é um novo povo, um povo onde não é eleito pela raça ou pela nacionalidade, mas pela fé. Todos aqueles que crerem produzem frutos, e todos aqueles que crerem e que creem em Jesus fazem parte desta vinha, desse corpo místico que é a igreja. O batismo nos incorpora neste corpo, no corpo do Senhor. É lindo isso, irmão. Os sumos sacerdotes não haviam entendido, os fariseus não haviam entendido, e quando Jesus falou esta verdade para eles, procuraram prendê-lo, procuraram matá-lo. Porém, meus irmãos e irmãs, nós devemos observar o seguinte: esta realidade não está restrita apenas a essa dimensão do povo de Deus eleito como um todo, mas individualmente a cada um de nós o Senhor também confiou dons e talentos e confiou-nos uma missão. E nós, será que estamos sendo fiéis à missão? Ou estamos deixando de lado aquilo que o Senhor nos pediu e nos perdendo nas coisas deste mundo? Matando o tempo precioso que o Senhor nos confiou, matando os carismas que Ele nos deu, matando e sufocando os irmãos que Ele colocou a nosso lado? Ou estamos apoiando esses irmãos, cultivando, cuidando para que eles também produzam fruto? Porque o Senhor nos confiou irmãos e nos confiou a outros irmãos. Fomos confiados uns aos outros para nos ajudarmos. O corpo que se coordenando, que se alimentando, que se organizando, claro, sempre ligado à cabeça, que é Cristo, vai produzindo fruto, mas isso de forma mútua. Devemos pensar, devemos nos questionar. Ou estamos destruindo os irmãos que o Senhor coloca ao nosso lado, ao invés de formá-los, torná-los novos discípulos, missionários, e que eles possam também produzir frutos. É isto, porque se assim nós não agimos, assim da mesma forma o Senhor vai retirando daqueles que não querem produzir fruto e não querem trabalhar para o reino, cuidar da vinha, os dons, porque os dons não nos pertencem, pertencem ao Senhor, pertencem ao Espírito de Deus, que dá a cada um conforme lhe apraz. Então é isso que nós devemos estar atento e saber que o Senhor nos confia a vinha, a igreja, nos entrega a ela, mas também nos dá, a nível pessoal, um compromisso, uma missão, que nós devemos ser fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.